Matemática, 11º ano, ensino médio, são dois os níveis abrangidos por esta aula de geometria no plano e no espaço. Aula 9, fórmula de cosseno de alfa menos beta. Portanto, vamos falar da fórmula, também denominada por cosseno da diferença de dois ângulos. Se gostar da aula, não se esqueça de fazer like. Estamos, portanto, na última aula da série de aulas Geometria no Plano e no Espaço, parte 1. Depois, naturalmente, pode prosseguir, se pretender, no fim desta aula, para a parte 2. Vou colocar também aqui o link à mão. E, portanto, todos os outros assuntos já foram tratados e podem ser encontrados, caso pretenda. Vamos, então, começar. Consideremos o círculo trigonométrico e os vetores unitários U e V, como sugere a figura que estamos aqui a ver. Círculo trigonométrico, portanto, um círculo centrado na origem de raio 1. E vamos representar os vetores U e V. Aqui temos o vetor V, vetor unitário que forma com o semi-eixo positivo OX um ângulo de amplitude beta. E o vetor U que forma com o semi-eixo positivo dos X um ângulo de amplitude alfa. Vetores unitários porque, naturalmente, como ilustra a figura, tem norma 1, porque estão numa circunferência de raio 1. Portanto, note-se que a distância da origem a este ponto é igual a uma unidade, passando-se mesmo com o vetor U. Temos que, aqui os pontos, podemos considerar os pontos que que formam, juntamente com a origem, os vetores, U e V, e vamos então notar que este ponto tem de coordenadas cosseno de beta, seno de beta, naturalmente, por definição de seno e cosseno de um ângulo. Portanto, o ponto de interseção do lado de extremidade deste segmento de reta formado pela origem para este ponto que aqui está assinalado com a circunferência tem de coordenadas cosseno de beta, e este aqui, cosseno de alfa, seno de alfa. Portanto, isto que aqui está escrito é rigorosamente a definição de seno e cosseno de um ângulo. E vamos, portanto, pela definição de produto escalar entre dois vetores, que recorde-se que nos diz que o produto escalar entre os vetores U e V é a norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Com base nesta fórmula, o que é que nós podemos fazer? Ora, a norma de U é igual a 1. A norma de V também é 1. O ângulo formado entre U e V terá de amplitude alfa menos beta, uma vez que se note que nós pretendemos este ângulo formado entre os vetores, e se tirarmos ao alfa o beta, ficamos precisamente com o ângulo pretendido, porque de facto o ângulo pretendido apenas tem a menos o valor de beta, que é este começo que aqui está, que não deve ser considerado. E, portanto, dito isto, nós vamos ter que o produto escalar vai ser igual a cosseno de alfa menos beta. Mas, por outro lado, quando nós temos as coordenadas de um vetor, vem que podemos também calcular o seu produto escalar. Ora, este vetor formado por este ponto e este aqui tem de coordenadas, se eu fizer a diferença de dois pontos, fica cosseno de beta, seno de beta menos 0, 0, que é a origem. Portanto, o vetor tem de coordenadas cosseno de beta, seno de beta. E de igual modo, este tem de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, o vetor U. Portanto, basta fazer a diferença entre este ponto e este. E podemos multiplicar coordenada a coordenada. Portanto, esta coordenada vezes esta mais esta vezes esta. Portanto, definição pode ser encontrado este assunto no produto escalar num referencial ortonormado. É assim que se faz. E, portanto, fica cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de alfa vezes seno de beta. E agora, então, temos dois resultados. Temos que o produto escalar entre U e V é igual a este resultado. Por outro lado, o produto escalar entre U e V é igual a este resultado, de onde sai de imediato que o cosseno de alfa menos beta é dado por cosseno de alfa cosseno de beta, cá está, mais seno de alfa seno de beta. Portanto, esta forma é muito útil na trigonometria para calcular o cosseno da diferença de dois ângulos. Chegamos aqui, portanto, a um resultado importante. A partir desta fórmula que acabamos de demonstrar, facilmente se deduz esta forma do cosseno de alfa mais beta. Portanto, a diferença é que aqui está um menos e aqui um mais. Note-se que aqui quando está um menos, está aqui um mais no meio. Aqui quando está um mais, fica aqui um menos no meio. Também se pode notar, para decorar as formas com mais simplicidade, que o cosseno está junto com o cosseno e o seno está junto com o seno. Diz-se também, não me leva a mal, quem for mais sensível, diz que o cosseno é racista e mentiroso. Ora, é racista e mentiroso porquê? Racista porque não se mistura com o seno. Repare-se que aqui
cosseno de alfa, cosseno de beta, e é mentiroso porque aqui aparece um menos e aqui aparece um mais. Portanto, note-se que aqui acontece o mesmo. Racista porque não se mistura com o seno, não quer misturas, e mentiroso porque aqui está um mais e aqui um menos. Portanto, temos aqui um cosseno cheio de defeitos. Tem estes dois defeitos sérios, mas que nos ajudam a decorar as formas, que é isso que eu pretendo com esta conversa toda. Portanto, racista e mentiroso, nunca mais se esqueçam e aproveitam assim para saber a forma de cor. Tem todas as vantagens de aplicação prática. Vamos então demonstrar este segundo resultado, que é muito simples. Portanto, nós basta considerarmos que alfa mais beta é alfa menos beta, e agora aplicamos a fórmula de cima. Portanto, fica, pelo facto de ser racista e mentiroso, fica cosseno de alfa vezes cosseno de menos beta, portanto não se mistura, e aqui como está um menos, ali fica um mais, e agora, como tenho seno de menos beta, nós vamos ter que simplificar qualquer um deles, e portanto, vamos simplificar o cosseno de menos beta. Temos aqui o círculo, só para recordar, temos aqui um ângulo alfa, um ângulo menos alfa, e observamos que o cosseno dos dois ângulos vai-se ler precisamente no mesmo sítio, este ponto entre coordenadas cosseno de alfa, este cosseno de menos alfa, seno de menos alfa, e temos aqui o valor do seno, o seno está aqui representado, aqui o valor do seno de menos alfa, e observa-se que eles são precisamente simétricos. O seno de alfa é simétrico do seno de menos alfa. E agora, para o cosseno, a mesma coisa. Temos aqui o cosseno de alfa e o cosseno de menos alfa, à abscissa do ponto, portanto, à abscissa de qualquer um destes pontos, e observamos que são rigorosamente iguais. E com base nisto, nós podemos simplificar o cosseno de menos beta e o seno de menos beta, ficando, portanto, no lugar do cosseno de menos beta, escreve simplesmente cosseno de beta, com base nesta forma que aqui está. Cossenos de ângulos simétricos são iguais, e aqui o seno de menos beta vai passar a menos seno de beta, e este menos pode passar aqui para trás, e concluímos então a fórmula que foi apresentada aqui em cima, portanto está demonstrada e de forma bem formal. Vamos agora ver um exemplo de aplicação do resultado para calcular o cosseno de 105 graus. Ora, 105 graus. Podemos recorrer à fórmula de cosseno de alfa mais beta que apresentámos ainda há pouco. Também podemos recorrer à fórmula do cosseno de alfa menos beta, mas vamos optar por esta. Cosseno de 105 é igual ao cosseno de 45 mais 60. 45 mais 60 é igual a 105. E se aplicarmos esta fórmula, podemos ficar com cosseno de 45 vezes cosseno de 60. Ora, cá está, metes aqui o 45 no lugar do alfa, no lugar do beta, ou 60. Menos seno de 45 vezes seno de 60. E com isto chegamos onde? Chegamos a cossenos e senos de ângulos conhecidos, que são os ângulos de amplitudes 45 e 60. O 45 tem um cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. O 60 tem valor igual a 1 meio. Portanto, é um resultado conhecido. Pode-se recorrer à tabela trigonométrica para consultar estes resultados. Posso até mostrar. Temos aqui uma máquina de calcular que tem aqui uma cábula para ver a tabela trigonométrica, para fazer recordar. Ora, vamos a ela. E temos aqui, precisamente, o seno de π6, que é 1 meio, seno de 30 graus, que é 1 meio. O de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. O de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E para o cosseno fica raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio. Precisamente para 30, 45 e 60. Portanto, mas o normal e o que se deseja é o aluno saber isto de cor. É o que eu vos proponho. E perguntam alguns de vós, mas de cor porquê se nós temos a tabela? Bom, a resposta de um professor é sempre a mesma, mas ajuda a fazer o cálculo de, mentalmente, sem estar a recorrer a uma tabela. É a mesma coisa que dizer, então, mas porquê é que temos de saber a tabuada se o telemóvel ou a máquina de calcular também a sabe? Ora, mal de nós que tivéssemos que fazer o 3 vezes 2 com a calculadora. Portanto, é importante saber de cor as coisas e aqui a tabuada da trigonometria, neste caso, é a tabela de ângulos de referência. Ora, vamos então agora ao resto. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Portanto, fica aqui raiz de 2 sobre 4 e aqui raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2, 4, fica raiz de 6 sobre 4 e podemos juntar numa só fração e chegamos aqui
ao valor exato do cosseno de 105 graus. Se dúvidas houvesse, fazíamos assim. Colocávamos na máquina de calcular o cosseno de 105, colocávamos também em paralelo o raiz de 2 menos 6 sobre 4 e teríamos que chegar ao mesmo resultado. Vamos a isso então. Temos então aqui novamente a máquina. Vamos fazer a primeira verificação se a máquina está em graus. Está em graus. Vamos ver o cosseno de 105 e vamos obter este valor. Agora abrimos parênteses naturalmente, para depois dividir tudo por 4, raiz de 2 menos raiz de secant, raiz de 6 a dividir por 4 e ficamos, portanto, com uma aproximação semelhante, igual. Portanto, e chegamos à conclusão que os cálculos estão bem. Portanto, não há desculpa para errar numa pergunta que se peça para achar o valor exato do cosseno de um ângulo deste tipo. Portanto, a calculadora dá sempre uma grande ajuda para confirmar. Vamos a um segundo exemplo. Neste caso, o valor exato do cosseno de menos 15. Vamos recorrer à forma do cosseno de alfa menos beta. Também podíamos recorrer à outra aqui em cima, mas optamos agora por esta para variar. E temos que o cosseno de menos 15 é igual ao cosseno de 45 menos 60. Portanto, aqui a ideia é sempre trabalhar com o 45. Não foi coincidência estar aqui o 45 e aqui também, porque o ângulo vai ser sempre 45 menos qualquer coisa ou 45 mais qualquer coisa. Portanto, há de ser sempre o 45, há de sempre aparecer, ou quem diz também 45 menos, diz qualquer coisa menos 45 ou qualquer coisa mais 45. O 45 tem sempre lugar cativo. Depois temos que acrescentar o ângulo que sobra a seguir. 45 menos 60 dá de facto menos 15. E aplicando desta forma, com o alfa igual a 45 e o beta igual a 60, fica cosseno de alfa, que é cosseno de 45, vezes cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. E agora então conseguimos fazer o cálculo com base na tabela trigonométrica. Nós já a vimos, não vou mostrar de novo. Portanto, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é 1 meio, o seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 e, portanto, aqui com o 4 por baixo, chegamos então a este resultado exato. Se quiséssemos confirmar, procedimos do mesmo modo que anteriormente, fazíamos na máquina de calcular a introdução desta expressão e também a de cosseno de menos 15, tendo o cuidado de verificar se a máquina está em graus, para evitar equívocos. Exemplo 3. Determinemos o valor exato de seno de 105 graus. Note-se que nós apenas dispomos das fórmulas de cosseno de alfa mais beta e de alfa menos beta. Deste modo, para obter o valor de seno de 105, nós vamos recorrer à forma que apresento aqui nesta igualdade. O seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Esta forma permite transformar o seno de um ângulo no cosseno do seu complementar. É uma forma conhecida, mas ainda assim vou apresentar a ilustração no círculo trigonométrico da mesma. Temos aqui representados no círculo trigonométrico o ângulo alfa e o ângulo de amplitude 90 menos alfa e os respectivos cossenos e senos. Portanto, este ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo correspondente a alfa tem de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, e este outro ponto correspondente ao ângulo de amplitude 90 menos alfa, resultante do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo com o círculo trigonométrico, tem de coordenadas cosseno de 90 menos alfa, seno de 90 menos alfa. O que é que se observa de imediato? Observa-se de imediato que o cosseno de 90 menos alfa, ou seja, nós temos o 90 menos alfa aqui, o seu cosseno vai ser igual ao seno do ângulo alfa. Portanto, nota-se perfeitamente, vê-se perfeitamente nas coordenadas que o valor do cosseno de 90 menos alfa é a abscissa do ponto, que é igual à ordenada deste outro ponto. Por outro lado, vamos então poder dizer que o seno de 105 vai ser igual, portanto, ao cosseno de 90 graus menos 105. Portanto, o que se está a fazer é aplicar esta fórmula, colocando no lugar do alfa o 105. Portanto, fica 90 menos alfa, 90 menos 105. E agora sim, temos o cosseno de alfa menos beta, e que é igual, podíamos aplicar a fórmula para fazer a forma do cosseno de alfa menos beta
para fazer o seu cálculo, mas como já fizemos no exemplo 2 ou no 1 o cálculo do cosseno de menos 15, vamos aproveitar o que já foi feito e, portanto, se não tivéssemos esse valor, poderíamos optar pela forma do cosseno de alfa menos beta, portanto, que é cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. Mas, estando já feito, vamos então simplesmente dizer que o valor é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4 e chegamos assim ao fim do problema. Portanto, recapitulando, queremos fazer um cálculo semelhante aos dos exemplos 1 e 2, mas para um seno. Como não dispomos da forma do seno de alfa mais beta, apesar dela existir, vai-se dar mais adiante, vamos usar esta igualdade, que até foi ilustrada no círculo trigonométrico, que nos permite transformar um seno em cosseno, e após termos um cosseno, procedemos do modo análogo aos dos exemplos 1 e 2. Recomendamos agora que se pratiquem os conceitos adquiridos nesta aula. Há uma série de exercícios diferentes que podem ser praticados, resolvendo a ficha de geometria no plano e no espaço correspondente à aula 9, forma de cosseno de alfa menos beta.